Oi, pessoal! Na aula de hoje, eu gostaria de falar sobre a importância de aprender estatística. Tem gente que vê, estatística, não gosto. Mas não entendeu que a estatística é feita de vários conceitos e é feita de você usar dados para tomar melhores decisões. Então, eu queria trazer esse conteúdo para você entender que a estatística é muito mais do que resolver problemas de probabilidade. Então, eu vim aqui trazer para você a importância de aprender estatística, assim você melhora o jeito de você tomar as decisões, de um jeito mais bem informado, e você já lê coisas de uma forma diferente, você já se questiona mais de algumas coisas. Então, no primeiro slide, eu trouxe o caso Linda. Inclusive, eu até copiei essas imagens exatas, porque se você me segue lá no Instagram, você já conhece esse post. Se você não me segue ainda, o link está aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, eu queria trazer para você esse caso. Esse caso, na verdade, foi proposto pelo ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, e diz o seguinte: Linda é uma moça de 31 anos, solteira, sincera e muito esperta. Ela se formou em filosofia. Enquanto estudante, ela se preocupava com discriminação e justiça social e participou de passeatas antinucleares. E aí vem a pergunta: o que é mais provável? A Linda é uma moça que trabalha em um banco ou a Linda é uma moça que trabalha em um banco e participa do movimento feminista? E aí, o que você acha? Então, na verdade, a gente não tem informações para saber onde ela trabalha, mas a gente tem algumas informações da personalidade dela, certo? Eu não sei no que você votou, mas a maioria das pessoas tende a votar na letra B. Elas acham, por causa das características da Linda, que ela participa do movimento feminista. Mas, na verdade, isso é uma falácia, porque a questão é o que é mais provável, ou seja, o que tem uma probabilidade maior. Então, um conjunto é a Linda trabalha num banco e o outro é uma interseção de dois conjuntos. A Linda trabalha no banco e ela participa no movimento feminista. Então, se você pensar em conjuntos, né, tem aquela interseção no meio, é muito menor do que um caso só. Então, a probabilidade na verdade, a probabilidade dela trabalhar no banco e ser parte do movimento feminista é menor do que ela só trabalhar no banco. A gente não sabe a probabilidade de trabalhar no banco, né? Então, no meu post no Instagram eu falei mais sobre isso, mas eu queria trazer aqui esse exemplo para ver como, às vezes, a gente toma decisões baseadas em características, mas a gente não pensa em relação à probabilidade. Então, esse é só um exemplo. Inclusive, o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, ele fez vários exemplinhos desse para ver como que o cérebro humano trabalha, né? Como que o nosso cérebro, ele tende a tomar umas decisões sem você estar realmente ali tentando pensar em probabilidades. E, se eu não me engano, nesse artigo que ele escreveu, que foi um artigo de sucesso dele, eu acho que eram 80% das pessoas que achavam a letra B. Mas, então, a questão e você toma boas decisões? As pessoas, elas têm vieses. Eu apresentei para você algumas características da Linda que fez você acreditar que ela... eu meio que fiz com que a sua resposta fosse enviesada, né? Digamos assim. Ela pode ter uma probabilidade muito maior de participar do movimento feminista, mas a gente não está considerando o movimento feminista sozinho. A gente está considerando dentro de ela ser uma pessoa que trabalha num banco. Então, como que a gente pode tomar melhores decisões? Como que a gente pode usar dados de uma forma mais inteligente? E é com estatística, né? Com o conhecimento dos conceitos de estatística, você já muda o seu jeito de pensar. Você já vira uma pessoa mais crítica em relação às coisas que você lê. Você já
já não acredita em tudo que você lê, você já fica, mas espera aí, né? Então é muito importante para meio que construir isso. É uma coisa, digamos, talvez até um pouco inconsciente, não é uma coisa óbvia. Aprendi, entendi probabilidade, agora eu vou saber, eu não vou ser mais uma pessoa enviesada. Não, é como se fosse assim, o seu cérebro, ele é um músculozinho que você vai ali trabalhando e fortalecendo ele, né? E aí a estatística é uma forma de fazer isso, claro. É você fazer leituras em geral, você ler bons livros e ter conhecimentos, descobrir coisas novas, tudo isso colabora. Mas eu estou falando que a própria estatística, ela pode ser um colaborador para isso. E aí eu trouxe também essa figurinha aqui, a fonte é do IBM, e ela fala como que as empresas, né, estão capitalizando mais no Big Data. Agora é um termo que a gente ouve muito, mas a questão é como que usar dados faz com que as decisões, você tome melhores decisões. Porque se você não tiver dados, como é que você toma uma decisão? Baseado em quê? Né? Às vezes é baseado no seu instinto, mas o seu instinto é confiável, né? Ou é melhor confiar em informações que você tenha. Então, aqui como eu falei, é da empresa IBM, e aqui fala que os líderes estão 166%, tem uma maior chance de tomar decisões baseadas nos dados. Então, está crescendo isso, essa coisa de entender os dados, não só o líder, ele tem lá aquele instinto que deve seguir isso. Não, ele está parando e realmente olhando os dados. E aí fala que os líderes estão crescendo com os valores de analytics, né? E aqui são os impactos de analítica, estatística preditiva, o impacto dos investimentos. Então, é como os números estão impactando isso somente uma empresa. Mas a outra coisa que eu queria também trazer para vocês é o famoso artigo da Harvard Business Review, que se chama Cientistas de Dados, o trabalho mais sexy do século XXI. Esse artigo é super popular, todo mundo que estuda estatística já pelo menos ouviu falar, mas não sabe se é verdade, talvez. Talvez você nunca ouviu falar, mas esse é um artigo. Agora não é mais tão recente, né? Ele saiu aqui na edição de outubro de 2012, mas foi o primeiro grande artigo que falava do impacto da profissão de data scientist, né? Tanto que o artigo ele tem esse título, o trabalho mais sexy do século XXI. Então é uma coisa que realmente chama atenção. Então a gente pode ver agora, né, 8 anos depois, que realmente como cresceu, né? Em 2012 as pessoas não falavam muito em cientistas de dados, era uma coisa que estava muito no comecinho. E agora, nossa, o que a gente ouve falar em Big Data, Data Science, todos esses termos, e programação. Então, olha como que em pouco tempo, em 8 anos, essa profissão já está sendo muito mais difundida e requisitada também. As empresas mais e mais querem profissionais com esses conhecimentos. Porque, como eu estou falando aqui, né, usar os dados faz com que você tome decisões melhores, mais informadas. E por que você quer tomar decisões melhores? Para obter melhores resultados, né? Você quer fazer mais vendas, você quer ter melhores resultados no seu trabalho, na sua empresa. E usar os dados é uma forma para isso. Então, eu também trouxe aqui a relevância, né, da estatística. Com o conhecimento da estatística, você evita o risco de tomar decisões desconhecidas e ter erros que custam muito. E também você pode diferenciar entre conclusões estatísticas sólidas e conclusões questionáveis. Então, né, como fala aí a primeira ponto, se você não tiver informações, você está tomando uma decisão desconhecida, o que pode te custar muito caro. Você como uma pessoa, né, ou você parte de uma empresa, né, você para o seu negócio. Mas também você, para a sua vida, você quer, assim,
estar apto a ler uma coisa e entender se aquela conclusão é questionável ou se ela realmente faz sentido estatisticamente falando. E com isso, eu queria trazer alguns exemplos de manchetes de jornal onde as conclusões, né, as manchetes, elas são um pouco questionáveis, digamos assim. E, na verdade, isso é uma coisa que existe muito, infelizmente, no jornalismo. Eles pegam um artigo, eles pegam algumas informações e eles concluem de uma forma que é questionável. Eu não sei se eles fazem... porque não tem o conhecimento de estatística, o que realmente os dados representam, né? Ou se eles fazem realmente ali como uma forma de clickbait, né? A gente ouve muito falar, eles botam uma manchete ali na sua cara para você querer clicar e ler o artigo, e às vezes o artigo é escrito de uma forma totalmente incorreta. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Quem lê muita notícia não pode só acreditar, tem que se questionar. E a estatística, ela traz um pouquinho isso, né? Então, o primeiro exemplo é uma manchete de jornal que pergunta: que aquecimento global? Depois de um recorde de quantidade de neve em uma tempestade que aconteceu nos Estados Unidos. Então houve um recorde de neve e a manchete foi: que aquecimento global? Não temos. Mas qual é o problema aqui? Essa foi uma conclusão incorreta baseada em apenas uma observação. Né? Como a gente já aprendeu aqui, a observação ela é só um dado na sua amostra. Então, quer dizer, só porque você teve um dia com recorde de neve, aí agora não tem mais aquecimento global. O mundo não está mais aquecendo. Com todos os outros dados que tem, né? A gente vê aí esses resultados de amostra de artigos científicos ou de artigos das ciências, né? Que realmente a média da temperatura, né, do mundo está crescendo, né, de ano a ano, mas aí você se baseia em um ponto e isso está incorreto. O outro exemplo é o seguinte: essa não é uma manchete de jornal, mas um apostador prevê que vai sair um 5 na próxima vez que ele jogar um dado, já que já não saiu nas últimas 3 vezes. Então, jogou uma vez, jogou outra vez, não teve nenhum 5, mas agora vai sair, porque como assim? Não pode ter isso. E qual é o problema? É o entendimento da probabilidade. Né? Quem estuda a probabilidade sabe que a probabilidade de sair um número 5 é constante a cada vez que você joga o dado. Então, não é se você jogou 3 vezes, essas 3 jogadas elas são independentes. Então, não é porque você jogou 3 vezes e não saiu um 5 que agora vai sair. Não, são totalmente independentes. Pode ser que saia, pode ser que não saia. E qual é a probabilidade? A probabilidade em cada jogada é 1/6. Porque é um número entre 6. No dado você tem 6 lados, o total de 6, e a probabilidade é sair um número em 6. Então, não tem nada a ver com quantos 5 saíram antes ou não. Esse apostador, eu acredito que ele seja um daqueles que gasta muito nas apostas e não recebe retorno nenhum. Conhecendo um pouquinho de estatística, acho que ele poderia até brincar mais. O terceiro exemplo é uma matéria que saiu falando que o CFO da Starbucks disse que os negócios estavam esquentando, já que as vendas nas lojas aumentaram em 4% no final de 2009. Lembrando que em 2008 e 2009 teve a grande crise americana, né, a bolha dos imóveis e várias pessoas perderam os empregos. Então eles falaram... O CFO falou que não, os negócios estão voltando ao normal, as vendas nas lojas aumentaram em 4%. Então, quando você lê isso, você acredita, pô, que legal, a Starbucks está voltando aí com tudo. Mas qual é o problema aqui? O CFO, ele não mencionou que a Starbucks, a loja, fechou mais de 800 lojas na crise. Então, o que acontece? Vamos supor, no seu bairro tem 2 Starbucks. Se uma fecha, o número de pessoas que vai na outra vai aumentar um pouquinho, porque vai ganhar, né, alguns clientes que costumavam ir na outra. Né?
Isso, assim, é a ideia, né? Quando você fecha uma loja, o tráfego na outra vai aumentar. Mas, ou seja, com o fechamento de 800 lojas, é claro que as vendas das que restaram ia crescer um pouquinho. Então, é porque realmente os negócios estão de volta, né? Os negócios estão esquentando. Não tem como saber, a gente teria que analisar mais os dados para ver se realmente é isso, mas com o fechamento de algumas lojas a gente não sabe. O outro exemplo são pesquisadores mostram que crianças que dormem com o abajur ligado têm maiores chances de desenvolver miopia. Qual é o problema aqui? Aqui é um problema da falácia correlação-causalidade. O que acontece? Na verdade, foi um artigo que mostra que existe uma correlação ali, mas a correlação entre duas variáveis, você não pode dizer que uma causa a outra. Eu já falei um pouquinho sobre isso também no meu conteúdo no Instagram, se você me segue lá. Então, ele está dizendo que as crianças que dormem com abajur ligado têm uma correlação com miopia e está dizendo que uma causa a outra. Isso é totalmente errado. Causalidade é uma coisa difícil de fazer na estatística, uma coisa que agora está sendo bastante estudada bastante, né? Porque a gente está querendo descobrir correlações entre coisas, mas a gente não pode só fazer essa conclusão. Né? A gente não sabe, de repente, ao contrário, né? Claro, eu não li esse artigo, eu não tenho a menor ideia, eu nunca estudei crianças com miopia, mas vai que, porque algumas crianças ela têm essa tendência a ter uma miopia, talvez por genética, ela gosta de dormir com uma luzinha. Então, de repente, ali talvez exista uma causalidade até ao contrário, né? Mas eu não estou dizendo que é isso, eu só estou dizendo é uma possibilidade. Pode talvez não ter causalidade nenhuma, é só uma correlação por coincidência, ou existe um terceiro fator que influencia essas duas causas, né? O abajur e a miopia. Tem que estudar mais, não pode só concluir a partir disso. E com isso, né, com esse exemplo, eu finalizo aqui um pouquinho essa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender por que é importante saber estatística. Não é só para fazer continha, é meio que para você ler um assunto, você ler uma matéria como essa do abajur, você já se questiona, entendeu? Você já não... então é isso. Então meu filho não pode dormir com abajur por causa da minha... Não, mas por que é isso mesmo? É uma causalidade? Deixa eu ler o artigo, deixa eu ir na fonte. Se questione, principalmente, né, como eu falei, matérias de jornal, elas são enviesadas, na verdade. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu curtir, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, ou os que você acha, né? Quer mostrar como é importante aprender estatística? Isso aqui foi só uma amostrinha, só uma coisinha pequena. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Eu posso trazer muito mais exemplos por que estatística é importante, né? E é isso. Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber mais as notificações sobre próximos vídeos. E eu te vejo no próximo. Tchau!